Pensemos em Alexandre o Grande. Ele foi lá e conquistou o gigantesco Império Persa, certo? E o que viria depois? Bom, o passo seguinte parece óbvio, se tornar o novo rei. Mas e se as ações dele contassem uma história bem diferente? Uma história cheia de contradições? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Qual era a real ambição de um dos maiores estrategistas da história? Vamos voltar no tempo, para o ano de 331 a.C., o campo de batalha de Gaugamela. O que aconteceu ali foi muito mais do que o fim de uma luta, foi o fim de uma era. Com a derrota de Dario III, o Império Aquemênida, que dominou a região por 200 anos, simplesmente ruiu. E de uma hora para outra, Alexandre tinha o império inteiro nas mãos. A grande pergunta era: e agora? O que ele pretendia fazer com tudo aquilo? E é aqui que o mistério começa a ficar bom. A história que a gente costuma ouvir é que Alexandre queria simplesmente ser o novo rei persa. Ponto. Mas quando a gente olha com mais atenção para o que ele realmente fez, essa versão simples não fecha. A questão é, ele estava só seguindo um roteiro que já existia ou estava escrevendo um completamente novo? Ok, vamos começar pela teoria mais óbvia, aquela que diz que Alexandre queria, sim, sentar no trono persa. E, para ser justo, existem muitos argumentos que apoiam essa ideia. Vamos dar uma olhada neles. Olha só a jogada de mestra aqui. Alexandre não humilha Dario depois de morto. Muito pelo contrário, ele caça e executa Besso, que era um sátrapa, tipo um governador persa, o cara que assassinou Dario. E depois, ele oferece ao seu antigo inimigo um funeral com todas as honras de um rei. Isso não é só sobre honra, é uma baita declaração política. A mensagem era: eu não sou um invasor, eu sou o vingador, o herdeiro legítimo. Mas a estratégia não parava no funeral, não. Alexandre sabia muito bem que não se governa um império desse tamanho só com a espada. Ele precisava dos persas. E para ganhar a confiança deles, ele decidiu se tornar um deles, pelo menos na aparência. E ele foi super metódico nisso. Adotou trajes persas, manteve a estrutura de poder que já funcionava, nomeando nobres persas para cargos importantes e, talvez o mais significativo de tudo, tratou a família de Dário como se fosse da realeza. Cada movimento era calculado para mandar um recado bem claro: o rei morreu, viva o rei. Só que a história raramente é tão simples, né? Se a gente olhar mais de perto, essa imagem do sucessor perfeito começa, a ter umas rachaduras. Existem atitudes de Alexandre que simplesmente não se encaixam, que contradizem tudo que a gente viu até agora. E a contradição mais gritante de todas é essa: por que um novo rei colocaria fogo na capital cerimonial do seu próprio império? Não faz sentido. Persépolis não era uma cidade qualquer, era o coração simbólico do Império Persa. Um herdeiro de verdade protegeria aquele lugar a todo custo. Mas Alexandre, ele entregou a cidade às chamas. Isso não é uma transição de poder, é uma ruptura violenta com o passado. E não foi só Persépolis. O padrão de rejeição é muito claro. Ele se recusou a usar o título de Rei dos Reis, que era super importante, quase divino. Ignorou completamente o ritual de coroação sagrado dos persas. Deu de ombros para a principal divindade deles, Ahura Mazda. Isso não é esquecimento, são declarações. Ele estava sistematicamente desmantelando os pilares da monarquia persa. Então, se ele não queria ser o rei persa, qual era o plano? A resposta é ainda mais ousada. Ele não queria herdar um império. Ele queria criar um do zero. Uma monarquia forjada à sua própria imagem. Pessoal, universal e, sem dúvida nenhuma, só dele. A chave aqui é entender o conceito de império universal. Essa era uma ideia antiga, lá da Mesopotâmia, onde cada grande conquistador construía seu poder sobre as ruínas do império anterior. Alexandre se via como próximo nessa linhagem. Mas ele não era um imitador. Ele se via como o ponto alto dessa tradição, pronto para redefinir tudo. E aqui está o pulo do gato, a genialidade dele. Sim, o império seria universal, governando um monte de povos diferentes. Mas a sua alma, a sua identidade, seria greco-macedônica. Não era a Pérsia sob uma nova gerência. Era um tipo totalmente novo de império, com raízes gregas crescendo em solo asiático.
E ele nunca deixou ninguém esquecer de onde veio. Mesmo no coração da Ásia, as atitudes dele ecoavam sua identidade grega. Ele mandava os troféus de guerra para Atenas, libertava cidades gregas, reconstruía lugares que eram símbolos da vitória grega sobre a Pérsia. Ele não estava só conquistando, percebem? Ele estava exportando o helenismo. Tudo isso nos traz a peça final do quebra-cabeça. E talvez seja a evidência mais convincente de todas. Se Alexandre estava criando um novo tipo de monarquia, ele precisava de um novo tipo de símbolo para representar essa ideia. Ele basicamente jogou fora a coroa persa, o símbolo do mundo antigo. Mas todo rei precisa de uma coroa, não é? Qual seria a dele, então? A resposta não estava no ouro, nem nas joias. Estava na simplicidade. O diadema, uma simples fita branca. Isso se tornaria o símbolo da nova realeza criada por Alexandre, um símbolo que foi usado por todos os seus sucessores. É um legado visual do poder que ele imaginou. E aqui está o porquê disso ser tão genial. O diadema era reconhecido como símbolo de vitória e realeza no mundo grego. Ao mesmo tempo, sua simplicidade o tornava universal. Não era persa, não era egípcio, nem babilônico. Era um símbolo neutro que Alexandre podia impor a todos os povos do seu novo império. No final, o diadema era a síntese perfeita da ambição dele, um símbolo para um novo tipo de poder, um poder que não vinha dos deuses ou de uma linhagem de ancestrais, mas da força e da visão de um único homem, o próprio Alexandre. E a escolha de Alexandre deixa uma pergunta no ar, não é? Ao trocar a coroa cheia de pompa de um império por uma simples fita branca, ele provou que às vezes os maiores símbolos de poder não são aqueles que ostentam riqueza, mas sim aqueles que representam uma ideia completamente nova.